A Bíblia é um registro histórico da obra de Deus em Israel e documenta muitas das predições dos profetas antigos, bem como algumas das declarações de Jeová em sua obra naquele tempo. Assim, todas as pessoas consideram esse livro como santo, pois Deus é santo e grandioso. Naturalmente, tudo isso é um resultado de sua reverência por Jeová e sua adoração por Deus. As pessoas se referem a esse livro dessa maneira apenas porque as criações de Deus são tão reverentes e adoradoras do seu Criador, e existem até aqueles que chamam esse livro de um livro celestial. Na verdade, é meramente um registro humano. Não foi nomeado pessoalmente por Jeová, nem Jeová pessoalmente guiou sua criação. Em outras palavras, o autor desse livro não é Deus, mas os homens. A Bíblia Sagrada é apenas o título respeitoso que lhe é dado pelo homem. Esse título não foi decidido por Jeová e Jesus depois que discutiram entre si. Não é mais do que uma ideia humana, pois esse livro não foi escrito por Jeová e muito menos por Jesus. Em vez disso, são os relatos dados por muitos profetas antigos, apóstolos e videntes, que foram compilados por gerações posteriores em um livro de escritos antigos que, para as pessoas, parece especialmente sagrado. Um livro que eles acreditam conter muitos mistérios insondáveis e profundos que estão esperando para serem desvendados pelas gerações futuras. Como tal, as pessoas estão ainda mais predispostas a acreditar que esse livro é um livro celestial. Com a adição dos 4 evangelhos e do livro do Apocalipse, a atitude das pessoas em relação a ele é particularmente diferente da que tem em relação a qualquer outro livro e, portanto, ninguém se atreve a dissecar esse livro celestial porque é sagrado demais. Por que, assim que leem a Bíblia, as pessoas são capazes de encontrar nela uma senda adequada para a prática? Por que elas são capazes de ganhar muito do que lhes era incompreensível? Hoje, eu estou dissecando a Bíblia dessa maneira, e isso não significa que a odeio ou negue seu valor como referência. Estou lhe explicando e esclarecendo o valor inerente e as origens da Bíblia, para impedir que você seja mantido no escuro. Pois as pessoas têm muitas visões sobre a Bíblia e a maioria delas está errada. Ler a Bíblia dessa forma não só as impede de ganhar o que devem, mas, mais importante ainda, dificulta a obra que pretendo realizar. Isso interfere tremendamente na obra do futuro e oferece apenas inconvenientes, não vantagens. Assim, o que ensino a você é simplesmente a substância e a história interna da Bíblia. Não estou pedindo que você não leia a Bíblia ou que saia por aí proclamando que ela é totalmente desprovida de valor, mas apenas que você tenha o conhecimento e o ponto de vista corretos sobre a Bíblia. Não seja tão unilateral. Embora a Bíblia seja um livro de história que foi escrito por homens, também documenta muitos dos princípios pelos quais os santos e profetas antigos serviram a Deus, e as experiências dos apóstolos recentes em servir a Deus, todas as quais foram realmente vistas e conhecidas por essas pessoas e podem servir de referência para as pessoas desta era na busca do verdadeiro caminho. Assim, ao ler a Bíblia, as pessoas também podem ganhar muitos caminhos de vida
que não podem ser encontrados em outros livros. Esses caminhos são os caminhos de vida da obra do Espírito Santo, experimentadas por profetas e apóstolos em eras passadas. E muitas das palavras são preciosas e podem fornecer aquilo. Muitas pessoas acreditam que entender e ser capaz de interpretar a Bíblia é o mesmo que encontrar o caminho verdadeiro. Mas, na verdade, será que as coisas são tão simples assim? Ninguém conhece a realidade da Bíblia, que não é mais do que um registro histórico da obra de Deus e um testamento dos dois estágios anteriores da obra de Deus, e que não oferece uma compreensão dos objetivos da obra de Deus. Todo mundo que leu a Bíblia sabe que ela documenta os dois estágios da obra de Deus durante a Era da Lei e a Era da Graça. O Antigo Testamento narra a história de Israel e a obra de Jeová desde o tempo da criação até o fim da Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Jesus na terra, que está nos 4 evangelhos, bem como a obra de Paulo. Esses não são registros históricos? Mencionar fatos passados, hoje, os torna história, e não importa quão verdadeiros ou reais eles possam ser, ainda são história. E a história não pode abordar o presente, pois Deus não olha para trás na história. E assim, se você apenas entender a Bíblia e não entender nada da obra que Deus pretende realizar hoje, e se você acredita em Deus, mas não busca a obra do Espírito Santo, você não entende o que significa buscar a Deus. Se você lê a Bíblia para estudar a história de Israel, para pesquisar a história da criação de Deus, de todos os céus e da terra, então você não acredita em Deus. Mas hoje, uma vez que você acredita em Deus e persegue a vida, uma vez que você busca o conhecimento de Deus e não persegue letras e doutrinas mortas, nem um entendimento da história, você deve buscar a vontade de Deus de hoje e deve procurar a direção da obra do Espírito Santo. Se fosse um arqueólogo, você poderia ler a Bíblia, mas você não é. Você é um daqueles que acreditam em Deus e seria melhor buscar a vontade de Deus de hoje. Ao ler a Bíblia, você no máximo entenderá um pouco da história de Israel. Aprenderá sobre a vida de Abraão, Davi e Moisés. Descobrirá como eles reverenciavam Jeová, como Jeová queimou aqueles que se opuseram a ele e como falou com as pessoas daquela era. Você somente descobrirá sobre a obra de Deus no passado. Os registros da Bíblia têm relação com o modo como o povo primitivo de Israel reverenciava a Deus e vivia sob a orientação de Jeová. Porque os israelitas eram o povo escolhido de Deus. No Antigo Testamento, você pode ver a lealdade de todo o povo de Israel a Jeová. Como todos os que obedeciam a Jeová eram cuidados e abençoados por ele. Você pode aprender que, quando Deus realizou sua obra em Israel, ele estava cheio de misericórdia e amor, assim como possuía um fogo consumidor, e que todos os israelitas, desde os humildes até os poderosos, reverenciavam a Jeová. E assim todo o país era abençoado por Deus. Tal é a história de Israel registrada no Antigo Testamento.